Bora lá então, gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um Conexão MTC. Eu sou o Guilherme Nogueira. A ideia do Conexão MTC então é trazer esses assuntos extremamente antigos, né? Pensando aí na parte filosófica da medicina tradicional chinesa e atualizando para os nossos dias de hoje, para que a gente entenda e consiga aplicar no nosso dia a dia esses conceitos, né, que são, apesar da idade que eles têm, são super atuais. Eu estava em aula no final da semana passada, né, na sexta-feira, dando uma aula, e me veio muito essa questão, né, da atualidade, assim, de ser uma medicina tão antiga, tão milenar, ou não só essa medicina, mas várias outras questões que eu sempre trago aqui, né, de Índia, de China, de Japão, e por aí vai, Egito, né? São culturas tão antigas, tão milenares e que trazem ensinamentos que são tão atuais, né, no sentido, na verdade eu acho que ele nunca desatualiza de alguma forma, né? Toda vez que a gente olha e observa as frases, as falas, elas parecem sempre atual, independente do tempo e do momento em que a gente lê os textos, né, esses textos mais antigos. Então é algo muito curioso de se observar, né? E eu fiquei ali também repensando sobre isso, né? Porque eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? Dos conceitos antigos fazerem tanto sentido ainda hoje em dia. Porque pega o exemplo da ciência, ciência moderna, né? Ela é algo recente, teoricamente, aí dentro da nossa da humanidade, né? Deve ter aí cerca de 300 anos, sei lá, um pouco mais, né? Não fui estudar isso a fundo, mas mais ou menos isso, vai. 300 anos. Há 300 anos atrás, os conceitos científicos eles eram tão toscos, assim, que praticamente nenhum deles mais faz sentido hoje, né? Então, aí me veio essa curiosidade, né, de falar um pouco dos extremos, né, o yin e o yang, né, o nosso tema de hoje, né, yin e yang, de um extremo ao outro. E do porquê frases, textos tão antigos, de 4, 5 mil anos atrás, porque acho que antes disso não tinha nem escrita ainda, né, era tudo na fala, no bate-papo, fazem tanto sentido hoje ainda, né, depois de tanto tempo, e como, sei lá, a ciência, né, apesar de moderna, aquilo que iniciou, que deu início à própria ciência, hoje em dia não faz sentido algum. Os cientistas não se apoiam mais em teoria nenhuma, né, que deu início à própria ciência. Olha que louco, e vem se transformando o tempo todo, né? A ciência ela está passando, óbvio, por um processo de maturação, né? Ela é muito nova em relação a esses conceitos. Então fica essa ideia de que a nossa ciência ela ainda está engatinhando nesse ponto de vista. Um dos motivos pelo qual a ciência ela descarta, né, estou falando da ciência clássica, tá? Ela descarta totalmente a questão da espiritualidade, né, da energia que flui no corpo, da energia das coisas, né, da influência dos objetos, da própria casa, das pessoas, né, de como isso interfere diretamente, inclusive nos experimentos científicos, já falei isso aqui também, né, a própria física quântica vem combatendo, né, ou entrando em choque justamente com isso, né, eles falam, pô, o cara que está fazendo a pesquisa ali, ele tem uma influência direta sobre o resultado, porque é a energia dele que está impregnada no processo, e como o processo de criação do que for, assim, infinitas possibilidades do universo, começa a partir de um pensamento, então pensa, né, se eu consigo materializar algo, olha que louco, né, essa ciência, né? Eu quero materializar uma caneta, né, e aí de repente ela aparece. Não quer dizer que ela vai aparecer aqui no ar, assim, né, tipo, plim, né, tipo uma mágica. Mas o fato de eu ter pensado em uma caneta ou ter tido a necessidade de usar uma caneta vai me fazer movimentar ou movimentar a minha energia na direção dela, né? E de alguma forma eu vou encontrá-la, né? Mas pensa sei lá, também no momento em que a caneta não existia, né? Ou não nesse formato. Então
a coisa ela começou a ser criada, né? As coisas foram sendo criadas a partir de uma necessidade que veio de um pensamento ou de alguma coisa assim na mente da pessoa, e ela passa então a criar, né? Criar mesmo, num processo de criação, desenvolver ferramentas para. Olha que louco, a partir do nada. E é óbvio que depois de um tempo, isso instalado na sociedade, na nossa cultura, eu posso comprar uma caneta, né? Eu posso ir na loja da esquina, às vezes até na padaria vende caneta. Mas esse processo de condensação, esse processo de materialização, ele passa numa época da sociedade que isso demorava muito tempo para acontecer, né? Até a gente chegar no produto final, propriamente dito, né? E depois esse produto ele vai passando por atualizações também, evolução, mas no fim é a mesma coisa, né? Se eu pegasse lá uma estaca, uma marreta e escrevesse numa pedra, né, o processo é o mesmo do que pegar um canetão e escrever num quadro branco hoje, né? Ou mesmo digitar aqui no celular, no computador, né? Algo muito natural para a gente, mas a experiência é a mesma. Né? A experiência é a mesma, de encravar, de trazer ideias, de fazer desenhos, de criar textos aí que estão associados àquilo que eu pensei, àquilo que eu associei naquele momento exato. Então, quando eu estou falando, né, o que eu quero falar hoje para vocês aqui, né, o yin e o yang, de um extremo ao outro, o que isso significa? Exatamente isso, o momento exato da manifestação, ainda no ponto de vista sutil, porque está no mental ele ainda ele não existe fisicamente falando, mas ele já é um projeto, ele já está na mente, e isso começa a criar um movimento coletivo. Curiosamente, nós estamos todos conectados, né? Triste ainda aquele que não percebeu, né? Que nós somos a própria natureza, que nós, os seres vivos e animados ou não animados, estamos todos conectados, né? Árvores, plantas, montanhas, pedras, planetas, sol, estrela, lua. Existe uma conexão, uma malha, como se fosse a internet, é invisível, mas a gente está conectado, né? Estamos todos conectados. Então o fato de eu ter um pensamento, automaticamente esse pensamento ele flutua, ele voa, porque ele é etérico, né? Ele não está materializado. Então outras pessoas podem pescar isso também de alguma forma, né? E aí eu não vou me limitar só ao plano físico do processo, porque também isso já existe, o universo ele já funciona dessa forma wireless, né? Sem cabo, rede 10G deve ser o universo, até mais, assim. É tão potente isso, né? E a gente está aqui conectado. Por isso que a gente fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Mesmo a pessoa que desenvolveu um projeto, pode ter certeza que ela intuiu esse projeto, ela canalizou através desse corpo humano. Então olha a loucura, né? Que eu quero levar vocês hoje, né? Esse extremo que eu estou falando, esse extremo invisível que a ciência nega, né? E agora ela está começando, principalmente a ciência quântica, tá? Mas a ciência clássica, moderna, nega totalmente, né? Esses fatos invisíveis, digamos, né? Aquilo que não se comprova cientificamente, né? Então esse extremo é um extremo muito puro, ele tem uma essência puríssima, que vem da origem do próprio universo, que é esse Ti, que é esse prana, que é, sei lá, o nome que a gente quiser dar para essa força criadora de tudo que existe no universo. Tá? Esse local de pureza, né, de energia muito pura, ele é infinito, assim, você pode usar o quanto quiser, não é igual a internet, né, que você usa e a rede vai ficando meio sobrecarregada. Não, quanto mais usar, mais rápido fica. Né? Quanto mais pessoas acessarem isso, mais intenso o processo se mostra, né? Mais velocidade ganha. Tamanha verdade sobre isso que eu estou falando, né? São esses saltos evolutivos que a gente vem tendo na humanidade. Porque cada vez mais pessoas, hoje em dia, têm acesso à informação. Né? Coisa que antigamente eram rodas pequeniníssimas de pessoas que tinham acesso a essas informações, né? Esses conceitos. Mesmo os conceitos chineses,
eles foram por muito tempo guardados e confinados, do tipo, não, isso aqui é nosso, isso é um tesouro, né, de valor inestimável, eu não posso compartilhar isso com ninguém. Pode levar ouro, pode levar jade, o que você quiser, mas esse conhecimento aqui, meu amigo, esquece, a gente não vai compartilhar com ninguém. Só que aí o mundo começou a globalizar e a coisa vai para lá, vem para cá, e aí vem um chinês para cá, vai um brasileiro para lá, e aí por aí vai. O mundo inteiro começou a se conectar de uma forma física, porque era uma necessidade da raça humana ainda, né? No estado evolutivo que a gente se encontra, fazer essa conexão física para depois entender essas conexões extrafísicas ou não físicas ou metafísicas. O nome também já apareceram vários aí, né? Dentro de livros e pesquisadores e autores, tá? Mas que vem chegando cada vez mais num conceito que na medicina chinesa, que não é a mais antiga filosofia do mundo, né? Já fala sobre isso há 4.000 anos, ou seja, esse espaço de energia pura, de essência, é um dos extremos do Yin e do Yang. Tá? Por que é um dos extremos do Yin e do Yang? Porque assim, a partir do momento que a energia ela se manifesta no universo, né, eles acreditam também naquela grande explosão. Né? Eles não chamam de teoria do Big Bang, mas eles acreditam que uma energia explodiu a partir do tal. Tal aquilo que não se explica, mas a partir do tal essa energia se manifestou. Automaticamente, nessa explosão, nessa manifestação energética, já houve, já aconteceu ali instantaneamente. Assim, a energia vem e ao mesmo tempo as coisas que são leves elas começam a flutuar, elas sobem, tem a tendência a subir, e aquilo que era mais denso, já coagulado, porque a produção ali naquele momento deve ter sido insana, né? Cai. Então olha que louco, eles falam que nesse momento o céu e a terra se formam. Né? Logo depois do tal vem a energia, e essa energia ela já se manifesta de forma dual. Olha que louco. Só que nesse exato instante, né, a dualidade ela não é tão grosseira como a gente a enxerga, do tipo preto-branco, né, yin yang. Existe uma infinitude de coisas entre esses extremos. Né? O yin e o yang eles já são os marcos extremistas do processo de manifestação dual. É aí que eu quero chegar hoje, né? De um extremo ao outro. Como entender aonde eu estou? Né? Em qual manifestação eu estou? Eu estou num extremo, eu estou no outro? Né? Ou eu estou no meio do caminho aqui, nessa infinitude de coisas? Né? Provavelmente a gente está nesse meio aqui do caminho. E a ideia master da medicina tradicional chinesa, não da medicina, né, mas da filosofia taoísta aí principalmente, é fazer com que tudo volte a funcionar como um só. Né? A gente não necessariamente precisa fundir os nossos corpos, né, com os objetos, com as pessoas, né, fazer fusões para voltar a ser uma única massa ou uma única energia. Mas se a gente entender que todo o universo funciona como se fosse um organismo, e aí olha que louco, né? O nosso organismo é isso. Quantos milhões de células nós temos no nosso corpo? E todas elas funcionam em harmonia porque elas pertencem a um único organismo. Né? Elas entendem esse processo, ou pelo menos entendiam até um tempo atrás, assim, né? Porque agora a nossa mente ela tem interferido no universo corpo humano. Né? Então olha que louco. Mas voltando no macro, né? A hora que a gente percebe que faz parte desse todo e volta a funcionar como se fosse um todo, nós como seres humanos temos as nossas missões, nossos propósitos aqui enquanto seres vivos, assim como a formiga tem a dela, assim como a plantinha tem a dela, assim como o ar tem o dele, o planeta. Né? Então não importa a magnitude, o tamanho, né, dessa partícula ou desse ser manifesto, né, desse ser complexo que tem sistemas, que tem órgãos, sangue circulando, mente pensante. Não importa essa magnitude, o que importa é como eu
me conecto com o todo e como eu posso fazer esse todo funcionar de uma forma harmoniosa, sem jogar contra. Não é um duelo, né? Não é um embate, não é uma guerra que eu estou travando com outros povos. Né? Vamos imaginar que assim, a raça humana, de um modo geral, tenha encontrado paz e harmonia. E a ideia da pandemia é essa, né? É fazer com que essas questões de raça, credo, sexo, sei lá, país, suma, né? Que nós nos tornemos seres humanos, só isso, né? Que já é um nome, né? Do tipo a plaquinha, assim, né? Eu sou um ser humano, né? Já bato no peito e jogo no time dos seres humanos. Aí me chega uma nave espacial com alienígenas, com extraterrestres, ou seja, guerra, né? Vocês entendem? Mesmo perto já é difícil, ou seja, a gente tem conflitos, sei lá, quem é de São Paulo com o Rio de Janeiro, quem é da Bahia com não sei da onde, né? Já existe esse conflito regional de bairros, né, dentro de cidades grandes. Imagina a raça humana inteira, todos os países, continentes, todos os seres humanos, independente do modelo, né, que ele apresenta, entendêssemos que somos um só, somos todos um conectado com o todo, a gente ainda teria problemas com os seres de outros planetas, né? Porque a gente assumiria o nosso planeta como nosso, ou seja, o ego de novo funcionando ali no processo, né? É o meu planeta, né? É o meu time, né? É a minha raça é pura e por aí vai, né? Então a gente precisa começar a desdensificar, não sei se existe essa palavra assim, né? Mas a gente se tornou tão denso nesse processo de coagulação energética, ou seja, a gente se distanciou tanto dessa energia pura, que é sutil, né? Que ela é etérica, assim, ela é imaterial, não consigo pegá-la. A gente densificou tanto esse processo que está encalacrado na gente. A gente está no extremo totalmente oposto àquilo que realmente nós somos. Olha que loucura, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva do yin e do yang como extremos, e entendendo que a gente precisa chegar próximo da nossa origem, da nossa essência, que é Ti, que é Deus, que é Prana, e por aí vai, né, os nomes que a gente quiser dar, mas essa energia primeira, aquilo que deu origem a tudo, né? Quanto mais eu me aproximo dela, maiores as chances de eu me conectar com o todo, né? E fazer isso aqui funcionar de uma forma muito mais plena, muito mais harmoniosa, né? É nesse sentido que a gente precisa ir tirando essa densidade ou quebrando, né, esses paradigmas, quebrando conceitos, quebrando concretos, paredes, né? A gente ouve muito isso, por exemplo, nas escolas hoje em dia, né, se fala muito isso, vamos quebrar as paredes, né? O ensino ele tem que extrapolar a escola, ele tem que ir para a sociedade, ele tem que ir para o bairro, ele tem que ir para o mundo, né? Não adianta a gente ficar preso ali dentro de quatro paredes, o professor fala e a gente balança a cabeça, né? A gente tem que experimentar, a gente tem que viver a vida para aprender sobre ela, né? Então todos esses conceitos que foram sendo sedimentados, enraizados, concretados, eles nos limitam em encontrar a nossa origem essencial, que tem aí a ver com essa energia primeira, né? Então pensa aí num processo, por exemplo, de saúde e doença. Vamos trazer para uma dinâmica um pouco menor. Mas vocês estão vendo que essa dinâmica yin e yang, ela funciona para o universo como um todo, mas ela pode funcionar também para uma pequena fração de uma vida humana. Tá? Então, se a gente pegar lá os extremos, saúde e doença, tá? A saúde seria o nosso estado natural, digamos. Tá? Apesar da doença também fazer parte desse binômio. Então, a hora que eu entendo que saúde e doença é uma coisa só, né, só que em extremos diferentes,
eu vou fazer o quê com elas? Não adianta eu tentar escolher um dos lados, tomar partido. Olha que louco, porque a hora que eu tomo partido, eu faço uma escolha sedimentada. Eu concreto algo. Né? E concretar algo num universo dinâmico, né? Eu tenho um universo que se movimenta o tempo todo e se transforma, é batata. Eu vou me frustrar, vai doer, né? Isso pode me causar uma doença maior ainda. Né? Então, a hora que a gente entende esse processo extremo do jogo, saúde e doença, eu vou optar por centralizar no meio dos dois, aceitando que eles fazem parte de uma unidade, né? Eu peguei uma pequenininha, né? Eles fazem parte de uma unidade que para girar essa roda eles precisam estar juntos. Então tudo bem ficar doente, tudo bem ficar saudável, sem apego, sem desejo, sem necessidade, sem precisar afastar, sem precisar trazer para perto. É esse o objetivo. Né? Enquanto a gente transita nesses extremos, nesses polos, a gente vai estar em sofrimento o tempo todo. Né? Gente, eu estou falando de extremo mesmo, tá? De fanatismo, né? Daquela coisa doentia do processo, né? Onde aquilo se torna uma necessidade de vida e morte para a pessoa. Então, quando ela faz questão, assim, ela não pode abrir mão 1 milímetro daquele processo. Né? É nesse sentido que o extremo ele começa a causar males para as pessoas, tanto do ponto de vista saúde e doença, mas a gente pode colocar qualquer dinâmica nesse processo. Tá bom? Mental, emocional, física, patologias, né? Saúde e doença, para tudo, para tudo. Para tudo na vida, se eu estou no extremo, vai ser ruim. Ah, Guilherme, mas tem um dos lados que é bom, não é? Tem um dos lados que ele é bom se você não consegue enxergar o todo, nenhum deles vai ser bom. Não sabe por quê? Vamos imaginar, eu escolho só a saúde. Ok, né? A gente entende que estar saudável é algo bom. Né? Estamos no julgamento, mas vamos que vamos. Né? Vamos julgar mesmo. Estar saudável é um negócio bom, legal. Só que estar saudável faz com que a minha rodinha, né, que o meu círculo de combinação aqui, saúde e doença, ele fique achatado, porque agora eu tenho só um dos lados. Né? Já deu ruim, porque para o chinês, se eu tenho só um dos lados, a roda não vai girar. E para ela girar, temporariamente, eu vou ter que fazer um esforço gigantesco. Né? É como se eu estivesse pegando essa parte que é plana, que agora ela está achatada aqui no chão, né? A outra para cima é arredondada, né? Mas eu estou na parte plana. Eu tenho que pegar ela, fazer um esforço danado, empurrar até ela alcançar, né? Mais ou menos aqui 90 graus, né? Para que a parte arredondada dela consiga fazer o seu movimento. Né? A hora que essa parte arredondada ela faz o seu movimento, vai ser legal, pô, show de bola, tô curtindo aqui minha saúde. Aí ela levanta de novo sozinha, porque ela pegou impulso e chapa de novo no chão. Aí eu tenho que fazer força novamente. Então tudo aquilo que demanda esforço demais nosso para se manter, perdeu a razão de ser. Né? Ele perde a razão de ser nesse exato instante em que a gente precisa se esforçar para manter. E aí pensa, né? Por exemplo, no olhar budista, qualquer objeto que você tenha, qualquer pertence que você tenha, do tipo é meu, é minha camiseta, é minha caneta, vai demandar de você energia, gasto energético, porque eu vou precisar manter esse objeto de alguma forma. Né? Eu vou precisar cuidar dele. Né? Só o fato de eu ter que cuidar da minha caneta já está gastando da minha energia. Eu não estou livre. Eu não estou livre mais, porque a caneta ela depende de mim, porque ela é um objeto não animado. Então ela depende da minha energia para estar bem. Né? E a hora que ela acaba,
né? Acabou a tinta, acabou a carga dela, eu vou precisar de mais energia transformada em dinheiro para ir na lojinha e comprar outra, se eu realmente preciso, se eu acho que eu preciso dela, né? Então, a gente acaba vivendo a vida o tempo todo dentro desse processo de manutenção das coisas materiais. Olha como a gente está num extremo, né? Como a balança ela está pendendo só para o ponto de vista físico, né? Para o lado físico da coisa, né? Energia demais desgastada, né? Demandada e canalizada para a manutenção dos objetos e das coisas que eu tenho, né? Pensa, quanto maior o objeto, quanto maior for, né, o bem que você tem, maiores as despesas, maiores o tempo gasto para manter aquilo. Tá? Então casa, carro, né, é tudo muito dispendioso. Quanto mais roupas no armário, quanto mais objetos em casa, e a gente vai acumulando. E a gente acaba vivendo uma vida inteira dedicada às manifestações físicas, né, a esses objetos, a esses pertences, e esquece do espiritual, esquece desse ponto crucial que está lá do outro lado, no outro extremo, né, dessa dualidade da manifestação física. Né? A gente está falando de um corpo e está falando de uma alma, né? A gente vai se distanciando cada vez mais da nossa alma, da nossa essência, da nossa razão de viver. Tá? Por conta, em certo modo, aí por causa da ciência, né? Porque a ciência descolou isso lá atrás, né? Ela falou, não, espiritualidade e ciência não são a mesma coisa, a gente não está falando das mesmas, do mesmo assunto aqui, então é melhor separar, né? Você fala aqui e eu falo por aqui. E a hora que se faz isso, automaticamente, né, você cria essa bifurcação, né, que aparentemente são caminhos totalmente divergentes, ou seja, ciência para um lado, espiritualidade para o outro. Só que o que a gente não percebe é que essa divergência, né, ou esse caminho aparentemente separado e apartado um do outro, ele é um círculo. Né? Ele parece que é retinho, assim, né? Que está ciência indo para lá, espiritualidade indo para cá. Mas no fim das contas, eu estou vendo por uma parcela muito pequena do processo como um todo. Eu não estou enxergando ele inteiro. Eu preciso me afastar. E a hora que eu me afasto, eu percebo que ele é um círculo. E que num dado momento eles vão se encontrar novamente. Mais cedo ou mais tarde, como diria o velho ditado, né? Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Cada pessoa tem também aí o seu fluxo, né? O seu movimento, o seu momento de vida, para entender que esse processo ele continuou sendo um só, mesmo depois da separação à força ali, né? Da ciência e da espiritualidade. Hoje elas estão se encontrando novamente. E a gente está entendendo aí que elas precisam caminhar juntas para que o negócio faça sentido. Para que a gente consiga, né, através desses extremos, entender qual é o caminho do meio, o caminho central. Essa é a grande teoria do taoísmo. Né? A tradução, inclusive, de Tao é caminho. Que caminho é esse? Óbvio que é um caminho de retorno às nossas origens, à nossa essência, mas também simbolizando o caminho do meio. Né? Lembra do símbolozinho do Yin e do Yang? Que tem aquela... Né, parecem, né, dois peixinhos lá, um de frente para o outro. É bem isso. Quando eu estou andando pelos extremos, né, pelas bordas, eu estou tomando partido, porque eu faço escolhas, ou para a direita ou para a esquerda. Quando eu estou no meio, eu faço a opção de transitar entre os dois. Então, hora eu estou lá, hora eu estou cá. Na verdade, eu não tomei partido nenhum. Eu entendi que esses dois, supostamente dois, fazem parte de uma unidade. E toda vez que a gente compreende uma das unidades, faz com que o nosso estado de consciência se eleve. Olha que loucura, não é interessante? Toda vez que eu compreendo que um par de opostos extremos,
na verdade, se complementam, fazem parte de uma única coisa, eu supero, eu estou num ponto mais superior em relação a esse conceito. Eu não preciso mais julgar, eu não preciso mais classificar, ou seja, é uma coisa a menos para eu manter. É como se eu tivesse compreendido, sei lá, vamos imaginar assim, que eu tenho essa caneta aqui em casa, mas eu não uso para nada, né? Mas eu mantenho ela aqui em casa, né? A hora que eu percebo, né, que ela não faz parte do meu dia a dia e dou, eu não preciso mais cuidar dela. Ela sai da minha frente, ela some, ela deixa de existir, né? Mas não é que ela deixou de existir, ela só está num aspecto sutil, onde agora eu não demando mais esforço para mantê-la, né? E se por um acaso eu precisar de uma caneta, podem ter certeza que ela vai voltar, sim, magicamente para suas mãos, né? Ou alguém, né? Hoje assim foi um exemplo tão tão brilhante, assim, tão claro, que eu e minha esposa, a gente sempre fica assim, com os olhos arregalados, né, com as coisas que acontecem com a nossa filha, 5 anos de idade, né? Ela, pai, hoje eu quero fazer ela chama de garrafinha da calma, né, ou pote da calma, que ela fez na escola uma vez, é pegar uma garrafinha PET qualquer, aí coloca glitter, né, ou uma cola com glitter, assim, coloridinha, pode colocar uns pingentinhos de plástico lá dentro e depois põe água, né, tampa, e aí você vira, fica aquela coisa, né, que parece assim as estrelinhas, o universo, a gente chama de pote da calma. Ela já tem vários aqui em casa, e ela falou que esse ela não ia ficar, ela ia dar para uma amiguinha, que mora aqui no nosso prédio. Aí beleza, fez o potinho da calma, colocou numa sacolinha que ia entregar para a amiguinha, mas nesse meio termo a gente falou, vamos lá, a gente vai no mercadinho ali, vamos. Aí vamos todo mundo. Aí ela, a hora que a gente percebeu, ela estava com a sacola na mão, na rua andando. E quem vem na rua andando de frente para ela? A amiguinha, que ela ia dar o pote da calma. Olha a conexão, né? Ou seja, a hora que aquilo precisa chegar até nós, ou precisa chegar até uma outra pessoa, ela vai chegar de forma natural, sem esforço. Eu não preciso ficar pensando, ó, leva, se encontrar, a gente entrega. Meu, esquece, né? Funcionou de uma forma tão natural o processo, sincronicidade, é isso, né? É exatamente isso. Né? Os destinos, eles estão sincronizados, eles estão juntos, conectados. Então deixa fluir, galera. Para de se esforçar, né? Toda vez que a gente se esforça para fazer alguma coisa, demanda uma energia extra. A gente espera que aquilo aconteça dentro de um padrão que a gente planejou e normalmente não é assim, né? Porque o universo funciona de uma forma totalmente diferente, né? A não ser que a gente encontrou o ritmo. E aí você já está sentindo o negócio tão vivo dentro de você que você começa a fazer coisas, né, sem pensar, sem apego, sem desejo, né, sem julgamento, né, do tipo, pega a caneta e você põe no bolso, sei lá, né, esqueceu, enfiou no bolso porque estava falando de outra coisa, aí de repente você está na rua, a pessoa fala, nossa, eu precisava de uma caneta agora, você fala, tá aqui. Né, o universo tá te entregando, né, tá te encaminhando. É isso, é deixar a coisa fluir com tanta naturalidade que a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de esforço para. A hora que a gente encontra essa fluidez, essa sincronicidade, é sinal de que a gente está transitando pelo caminho do meio, pelo caminho do equilíbrio. Eu não estou em nenhum dos extremos, eu não estou apegado a nenhum dos lados, nem direita, nem esquerda, sabe? Não importa. Não importa, né? Porque de fato fica sem sentido algum eu tomar algum partido, né? Fazer algum tipo de escolha, se o próprio universo ele se manifesta através de mim, né? Eu só preciso encontrar esse caminho, esse fluxo, essa conexão. Eu lembro também daquele filme que conta a história do Chico Xavier, vocês assistiram?
Tem uma cena no filme, né, que ele psicografava, né, fazia lá as cartas e as pessoas davam coisas para ele. Ele falou, não, não precisa dar nada, assim, né, não precisa pagar, você não precisa dar nada. Mas as pessoas davam, às vezes um frango, né, vivo ali, sei lá, qualquer coisa. Aí eu lembro, acho que tem uma cena no filme que uma pessoa dá um relógio, né, ela fica tão, assim, grata pelo trabalho dele, né, pela mensagem que ele trouxe, e a pessoa dá um relógio, ele fala, eu não preciso de relógio, né, mas a pessoa, faço questão que você fique com o relógio. Ele falou, tá bom, né, e deixou ali do lado da mesinha. Aí vai passando os atendimentos, aí de repente chega uma outra pessoa se lamentando assim, putz, eu perco a hora, toda vez eu preciso tomar remédio, não sei o que, eu perco a hora, porque né, era uma pessoa muito simples. Aí ele pega o reloginho e dá. Ou seja, é o fluxo, é o movimento, né? Ele falou, ó, tá aqui. A pessoa falou, mas como assim, né? Eu falei, não, tava aqui, era para você esse relógio, né? Já tava só te aguardando aqui. Então, olha que curioso, né? A gente precisa aceitar aquilo que o universo nos dá, né? Então tem esse processo também. Às vezes a pessoa está te oferecendo assim, ah, você quer tal coisa, né? Ó, tal para você. Ah, não, obrigado. Assim, a gente não quer dar trabalho, né? Ah, não, obrigado, não quero. Não, não precisa, imagina, não precisa, não. Tudo bem, assim, né? A pessoa fica até meio sem graça, assim. Meu, aceita. Aceita. Aceita que dói menos. Né? A hora que você aceita aquilo de bom grado, não precisa ser para você. Essa é a questão. Às vezes você é só uma ponte para que esse objeto, essa coisa, seja lá o que for, chegue até a pessoa que precisa receber aquilo. Né? Então, quando a gente está atento, quando a gente está aberto, né, essa abertura é fundamental, né, para fazer esse processo extremista se tornar um processo de intermediação. Né? Ou seja, eu estou no meio, hora lá, hora cá, então eu posso transitar nos dois mundos, eu posso tanto receber quanto dar. Né? E a hora que a gente entende essa dinâmica, entende esse processo, galera, é fato. A gente fica doente? Fica doentinho. Mas é tão pouco perto do que costumava ser, pelo menos comigo foi assim. Né? Eu cheguei a ficar muito doente numa época da minha vida, porque talvez eu negasse, né? Eu fizesse esse processo de extremos. Né? Eu estava em um dos extremos, eu escolhi um deles e o que eu encontrava normalmente era exatamente o oposto. Né? Porque a gente quer tanto às vezes ficar saudável que a gente encontra a doença ali no caminho, no processo. Né? Eu falei disso na live passada, né? Das frases do mestre Ugui. Às vezes encontramos o nosso destino no caminho que tomamos para evitá-lo. Né? É mais ou menos isso. Então, quando a gente assume e aceita esse processo, a gente fica doente, a gente fica saudável, a gente fica doente, a gente fica saudável. Mas só que não é um extremo, não é uma montanha russa, né? Daquelas que você vai subindo assim, você já está em pânico o negócio ali em cima, né? Porque a hora que você chega no topo, você sabe que a única coisa que pode acontecer dali é a queda livre, né? Então para que brincar? Né, nessa montanha russa, se eu posso fazer uma transição mais suave, mais ondulada, mais natural, num fluxo mais natural. Né? O flow, né, a palavra que está agora né, aparecendo com bastante frequência. Né? O flow, olha lá, o flow apagou minha lâmpada, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, quando a gente encontra essa dinâmica, encontra esse fluxo das coisas, faz muito mais sentido. Tudo faz muito mais sentido para a gente, né? Por isso que eu falo, né? Quando os orientais eles encaram, enxergam a morte, por exemplo, de um olhar muito mais sereno, muito mais tranquilo, é de você entender que as coisas têm um motivo e tem uma forma de acontecer. Né? Pode parecer, foi um desastre, foi um acidente. A gente pode dar um nome que a gente quiser, porque esse nome ele está associado àquela parte concreta do nosso processo mental. E a gente acaba se apegando a esse processo material. Né? Então, qual foi a causa-morte da pessoa? Ela teve um infarto. Ela teve um infarto. Né? E aí a gente pega essa palavra, né, como se ela fosse ali um tipo de conforto, um tipo de uma resposta
que eu precisava ouvir, né? Na verdade é só uma desculpa, é um nome que a gente encontrou aqui no mundo para dizer que essa pessoa simplesmente viveu a vida dela, o tanto que tinha que viver, né? Então toda essa dinâmica, todo esse processo extremista, ele causa muito sofrimento, muita dor nas pessoas. E esse é o mal da sociedade, esse é o mal da humanidade. A gente se apega muito aos extremos. Ou a um ou a outro, não importa, né? E esse apego ao extremo faz com que a gente sofra, né? E a libertação do sofrimento é entender que essa escolha que a gente fez entre um lado ou outro, né? Entre direita ou esquerda, cima, baixo, preto, branco, né? Rico, pobre, começou ali o nosso sofrimento. No exato instante em que eu faço a minha escolha, começa ali o sofrimento. E no exato instante que eu compreendo que esses polos, esses extremos, eles fazem parte de uma unidade, o meu sofrimento ele some automaticamente. É óbvio que a nossa mente ela vai tentar voltar para o processo de algum jeito, né? Porque ela tem uma certa funcionalidade, assim, uma certa inteligência artificial, né? A mesma coisa que o celular, né? Os aparelhos eletrônicos que a gente tem hoje que já escolhem, né? Você digita uma palavra assim, oi, já vem normalmente o complemento ali que você costuma utilizar, né? E se você quiser mudar esse complemento, você tem que digitar ele várias vezes, aí o celular vai entender que agora o complemento é outro, né? Da mesma forma, então, que eu tenho que compreender que saúde e doença fazem parte de uma unidade, fala, pá, legal, entendi, Guilherme, show, entendi tudo que você está querendo dizer. E aí, na primeira vez que você sair daqui da live e você sentir alguma dor ou ficar doente, você vai chutar o balde, de qualquer jeito. Né? Fala, pô, tá doendo, tira essa dor daqui, eu faço o que for, né? Me dá o remédio, me opera, sei lá, põe agulha na minha testa, faz o que for, né? Mas tira essa dor. Ou seja, ninguém quer sofrer, né? Mas também ninguém quer entender o processo, né? Então, é tudo através de tempo, através de tentativas e erros. A gente vai aos pouquinhos criando essas ferramentas, né? Eu lembro que há 11 anos atrás, quando entrei nesse mundo, eu falei, pronto, parei de tomar remédio, não quero mais, eu vou usar toda a medicina natural possível para tratar as minhas dores, as minhas questões. Beleza, funcionou até um certo ponto. Eu acho que eu fiquei, se não me engano, 5 anos seguidos, assim, sem um único comprimido. Não quer dizer que eu não tenha sofrido. Doeu pra caramba, senti dor. E aí, numa dessas, eu precisei ir pro pronto-socorro. Né? A dor estava tão intensa que eu não conseguia dormir mais de dor assim, no corpo. E aí, na veia, né? Aquela dipirona diluída no soro. Que delícia, assim, né? Sedento por dipirona. E aí, ok. E aí eu percebi também que eu não precisava transitar nesses extremos. Né? A gente não precisa sofrer desde que você entenda que isso é um processo e que você precisa compreendê-lo na sua essência, na sua raiz. Né? O duro é você ficar tomando remédio para tudo e não quer de forma alguma encarar o desafio de entendê-lo. Né? Porque se você também não compreende a sua dor, que hoje é pequena, amanhã ela se torna uma dor muito grande, uma patologia, uma doença. Né? Então, o cuidado ele tem que ser muito grande, muito grande mesmo nesse sentido, né? Eu preciso ir atrás dos sinais que meu corpo está me enviando para eu entender o meu processo, o que eu preciso aprender diante dessa situação. Né? A hora que eu aprendo essa situação, esse processo não volta mais. Se ele continua voltando é porque eu ainda não aprendi. Eu ainda não consigo fazer aquilo que é necessário, né? Ou seja, eu não consigo criar essa unidade, né? Dentro desse processo. Né? Pode ser perdão e... Qual que é o contrário do perdão mesmo? Mas, né? Todos os contrários, amor e ódio,
Né? Se eu não entendi que amor e ódio é uma coisa só, se eu não entendi que verdade e mentira é uma coisa só, se eu não entendi que direita e esquerda é uma coisa só, né? E assim vai. Corinthians e Palmeiras é uma coisa só. Aí o pessoal vai me matar agora, né? Mas é mais ou menos isso, galera. Assim, né? Não existe um jogo sem ter dois times, né? Eu preciso de dois para que haja um jogo, né? Eu preciso desse casalzinho, né? De fazer a junção dessas duas partes para que haja uma partida de futebol, né? Seja o que for. Então, é óbvio, vocês vão perceber que no processo de vocês, assim como eu pelo menos sinto nos meus, tem questões que não voltam mais. Porque você compreendeu ela no todo e consegue agora fazer a transição pelo centro, né? Você caminha agora pelo meio. E aquelas que voltam com uma certa frequência, né? Vários sinais, às vezes a frequência é semanal. Então você está revisitando isso semanalmente. Ah, agora a frequência é mensal. Legal. Né? Eu não estou visitando com tanta frequência. Ah, agora é a cada 3 meses. Pô, show de bola. Eu estou em processo de evolução também em relação à minha compreensão. E aquilo que eu falei do digitar, né? Agora o complemento da digitação, ele já está começando a aparecer diferente. Né? Então, quando aparece a situação X, que eu tenho que tomar uma decisão, me colocar, falar o que eu estou sentindo, seja lá o que for, agora eu já consigo articular com mais facilidade. Então aquela dor que eu sentia semanalmente, ela extrapola, porque hoje eu falei. Aí pode ser que semana que vem eu não fale, aí vem a dor. Aí vai indo nesse processo de vai e vem até a gente conseguir entender esse todo indivisível. E aí eu me livro da manutenção dessa questão em si. Né? Seja ela mental, seja ela física, não interessa. Agora eu não preciso mais gastar a minha energia para aquilo. Aí vamos imaginar que alguém falou algo atravessado para você. Ah, você não presta, você não serve para nada. E aí a sua dinâmica é ficar quieto. Ok, e aí isso num primeiro momento faz mal para você, você tem gastrite depois. Né? De tanto ficar pensando, por que a pessoa falou aquilo, ela não devia, eu gosto dela, por que ela não, o que será que eu fiz, né? E aí você fica nessa dinâmica. E aí depois você passa a entender, fala, pô, mas o problema é dela, né? A próxima vez que ela falar isso eu vou rebater. E aí, ó, a gente estava no extremo, o extremo que guarda, beleza. Aí a pessoa fala, você não presta para nada, você é um imprestável. E você não sabe da missa metade, você que é um imprestável, eu não quero mais você. Aí você foi para o outro extremo, que também não é muito saudável. Né? Aí, porque esse fogo, né, esse yang do fígado que vem, né, que traz essas palavrinhas super educadas assim para fora, né, é o outro extremo. Ou seja, engolir não é bom, gastrite. Vomitar também não é bom, porque eu posso ter um infarto, um AVC. Né? E aí eu preciso então encontrar esse caminho do meio, que pode estar associado a um diálogo, né? Do tipo, por que você está dizendo isso? Assim, né? Você está bem? Está tudo bem com você? Né? Aconteceu alguma coisa? Mas assim, sem aquele sentimento de culpa, né? sem aquele mimimi. Né? Papo reto, né? Senta aqui então, me diga por quê, quais são os seus motivos, o que você está pensando, né? Vamos esclarecer tudo isso. Ou então, você realmente não fala nada, mas você também não carrega, fala, a pessoa está num mau dia, está tudo bem, né? Ela está passando por momentos difíceis, eu entendo, né? Então eu prefiro me afastar. Né? Então olha como é diferente quando a gente encontra o caminho do meio. Eu não preciso ficar encontrando culpado, nem enaltecendo, né? Ou tentando vender o meu lado do jogo. Né? Política, por exemplo. Né? Tem lá os que defendem, tem lá os que atacam. No fim, os dois estão fazendo a mesma coisa. Né? Estão jogando o mesmo jogo. A hora que você abre mão do jogo é que ele flui, que você entende que a coisa é uma só. A tal da história do trânsito também, já devo ter falado aqui, né? A pessoa está lá no trânsito, parado,
né? Fala, puta, que trânsito de... Aí vem o fígado e fala, né? Que trânsito de M, né? E a pessoa não percebe que ela é o próprio trânsito, né? Então, é essa a ideia, assim, né? É esse o objetivo da live de hoje, né? Os extremos do Yin e do Yang, eles trazem desconforto e desequilíbrio para a nossa vida. Por quê? Porque eles demandam um gasto de energia muito maior. A hora que a gente transita pelo meio, eu economizo minha energia, não quer dizer que ela não vai ser gasta, tá? Vai ser gasta sim, porém com muito mais economia, né? A gente vai conseguir rodar muito mais quilômetros, né, transitando por esse caminho do meio, tá bom? Gente, a nossa live de hoje está chegando ao fim. Agradeço mais uma vez imensamente a presença de todos, os comentários, adorei tudo que vocês foram trazendo aí. Eu vejo que vocês estão curtindo e participando de todo o processo, e isso é fantástico. Assim, para mim é o que me traz a harmonia, a plenitude. Eu me sinto conectado assim com esse todo indivisível, né? Gratidão mais uma vez. Segunda-feira que vem tem mais, são todos convidados aí para retornar. Avisem pessoas que vocês acreditam que gostariam de ouvir algumas dessas palavras também, né? Que tragam aí também ideias para os próximos encontros. Também você pode mandar lá no canal, tá bom? Logo logo esse vídeo já vai estar no YouTube também para vocês assistirem ou compartilhar. Gente, beijão em todos, ótima semana para nós todos e até breve. A gente se vê, tá bom? Fui!